Olá, companheiros da Casa do Caminho, amigos da família Casa do Caminho. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos, antes de ler a página e fazer a prece, lembrar, conforme a diretoria da casa nos pediu, que nós participemos das doações para ajudar na festa de Natal da Casa do Caminho para os assistidos. Lembrando que nós também somos assistidos somos todos nós, e que essa é uma oportunidade de nós participarmos desse banquete de luz, que é a festa de Natal da Casa do Caminho, que é um banquete, que é o Natal de Jesus. Quem ainda não participou, se organize e veja lá com a Andréia, com Dirce, com Marilena, com Ana Paula, como vai fazer para ajudar, que é muito importante. A casa conta conosco e nós possamos todos aproveitar essa oportunidade. A página que nós vamos ler tem o título Ceticismo e é uma mensagem de Joana de Ângeles, bastante importante para nós. Adestrados por conceitos arbitrários em torno da justiça divina, engolfaram-se no prazer, reservando espaços minutos para a acomodação da fé religiosa, qual se fosse moeda colocada em uma arca de ambição para render juros multiplicados no reino do futuro. Esperavam encontrar um céu beatífico, longe do mérito adquirido mediante suor e lágrimas, e revoltaram-se. A consciência desperta neles considerou os engodos a que foram submetidos pelos conceitos das religiões esvaziadas de conteúdo, deixando-se dominar pela negação. Violentos pelo próprio orgulho ferido, zombaram de Deus, entre esgares, agonias e blasfêmias inomináveis. Fizeram-se, então, ateus e religiosos na vida espiritual, por suprema desesperação. Renasceram na carne indiferentes, céticos, quanto às obrigações espirituais em torno do transcendente e o problema da vida após o aniquilamento da sombra carnal. Apesar disso, carregam inevitavelmente no imo o germe vivo da crença espontânea de que o nada não tem substância alguma. Afirmam que Heine, um pensador materialista alemão, diante da desencarnação que se avizinhava, escreveu: "Sim, voltei a Deus, sou o filho pródigo." É que o materialismo, por mais deseje consubstanciar a ideia do nada, esse nada se dilui na concepção fantasmagórica da sua própria ilusão negativa. As leis cósmicas são inexoráveis e a marcha da vida em ascendência é incontrolável. Diante dos céticos que passam estremunhados e ferentes, valoriza ainda mais as dádivas da fé que te embelezam as construções do mundo íntimo. Eles, como tu, caminham na direção do túmulo e experimentarão nova decepção diante da realidade da vida, embora as amarras da empáfia que se atém, despertando então, por fim, para considerações e cogitações novas. Ninguém foge às realidades da vida, mesmo negando-a, ela és tua. Em todo lugar e em tudo, a vida manifesta o divino amor de nosso Pai. Acende no coração a claridade esfuziante do amor, a rutilar nas expressões da fé. Para que a tua lâmpada, no futuro, caminhar, espalhe luminosidade à frente da rota, por onde seguirás no rumo da imortalidade feliz. Joana de Ângeles. Amigos espirituais, Dr. Herman, diretores da Casa do Caminho, Jesus, nosso amado Mestre, e acima de tudo, Deus, nosso Pai. Sê com todos nós, abraça cada um, todos os lares da Casa do Caminho, abraça o planeta inteiro, Senhor, alivias todas as dores, Senhor. Sê com todos nós, sê com cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, sim, através desse pequeno estudo, fazermos boas reflexões que nos ajudem na nossa caminhada de espírito imortal. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos sim, na primeira parte, nós vamos começar o estudo do Livro dos Espíritos de hoje, é da quarta parte, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, questões 958 a 962. A primeira parte, nada
e vida futura. Kardec perguntou assim: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Os espíritos responderam: porque o nada não existe. Na pergunta 959, Kardec perguntou: de onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Kardec perguntou isso, gente. Olha, já falou que o homem tem o sentimento instintivo da vida futura. E os espíritos falaram: já o dissemos, antes de reencarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que ela sabe, do que viu no seu estado espiritual. E faz uma referência à pergunta 393, que fala do véu do esquecimento, que Deus lança sobre nós a cada nova reencarnação por misericórdia, para que a gente não lembre daquilo que nós tivemos no passado, que nós imaginamos, mexa com emoções muito fortes, não nos ajudaria, nas resoluções que nós precisamos tomar, nos avanços que nós precisamos fazer. Então, Deus, que é soberanamente justo e bom, permite que nós tenhamos o quê? Uma intuição vaga, uma lembrança, que são reminiscências do passado. Mas assim é porque é o melhor para nós. E aqui nós comentamos o seguinte, fazendo pesquisa, em relação ao nada, a ciência hoje diz que onde se pensa que não tem nada no espaço, em termos físicos, é porque ainda não se observou, ou não se tem a resposta, não se entendeu, não se sabe ainda. Aquilo que antes não se conhecia, hoje é a matéria escura. E assim a ciência vai continuando, fazendo seus avanços e trazendo as novas descobertas. Cada vez mais sabemos que nós estamos, a doutrina já ensina para nós isso, num universo de ondas, onde nada não existe, onde tudo é preenchido, inclusive o fluido cósmico universal, no qual estamos mergulhados, que é o hálito de Deus, que é Deus cuidando de todos nós. Antropólogos fizeram estudos e chegaram ao denominador comum que povos antigos, civilizações primitivas, lá da Idade da Pedra, já admitiam uma força vital que permanecia, que existia no homem e que poderia seguir com ele. Então são meditações, são reflexões que acompanham o homem, como Kardec diz no comentário, desde sempre. Os antigos egípcios tinham até um livro da morte que os protegeria na jornada pela região da morte. Então a ideia do nada repudia e é ponto de pensamento do homem desde sempre. E nós temos uma filosofia de vida. A doutrina espírita, para nós somos muito felizes, porque é uma filosofia de vida que nos orienta. Nos diz que nós já vivemos muitas vidas, viveremos muitas outras, somos espíritos perfectíveis, todavia, por enquanto, muito imperfeitos, e precisando fazer o seu autotrabalho de burilamento para que possa continuar avançando e progredindo sempre, que é o planejamento reencarnatório de cada um de nós, que foi feito, elaborado com muito carinho, Com respeito às ideias materialistas, ao materialista, o espírita deve o respeito, como deve o respeito a quem quer que seja que tenha suas crenças. Todavia, a crença em um nada nos faz pensar, nos faz refletir o quanto transformou o homem, o quanto transforma o homem em um ser que vai pensar somente no aqui e no agora. Inclusive, pensemos nós lemos isso no nosso estudo, de um grupo de pessoas que soubesse que a morte seria certa em tantos dias, ou em mês, sei lá, um prazo de tempo. Será que eles iam parar sem uma perspectiva de vida futura? Será que eles iam parar para se dedicar a lutas, para se esforçarem por melhoria, para se reconciliar com o adversário? Será que eles iam querer aproveitar até o último minuto ao máximo, do jeito que eles achassem que seria um prazer? Então, assim, a perspectiva do nada, das ideias materialistas, morreu, acabou, são funestas. Essas são perspectivas funestas para a sociedade, Por quê? Porque acontece que a criatura se lança a essa vida como se fosse a única coisa que ele tem que se apegar. E aí ele vai se dedicar àquilo que ele acredita ser o valor, de acordo com o que a sociedade dita. O sucesso, quanto ele tem na conta corrente,
enfim, vai por esse caminho, né? Que é um caminho complicado. E Kardec diz para nós que crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. Como é que Deus ia nos colocar aqui em vão, fazendo elos, fazendo vínculos com as pessoas, nos envolvendo em projetos, em trabalhos, dando prosseguimento a muita coisa que a gente tinha deixado parado, porque é um link, né? São vínculos. A gente sabe que o passado está ligado com o hoje, que nós vamos fazer ligações com o futuro de acordo com aquilo que nós estamos estudando, realizando, nos propondo a realizar, né? Deus não haveria de nos colocar aqui a passarmos por situações difíceis que não fossem aproveitáveis para o espírito imortal, que não fizessem parte de um planejamento criterioso, profundo e amoroso para todos nós. Então, a certeza da vida futura, que é uma das condições da felicidade que está aí no Livro dos Espíritos, né? Assim como a posse do material, a posse do necessário em relação à vida material, a consciência tranquila na vida moral e a certeza do futuro. Né? Por quê? Porque essa crença no futuro dá a nós um significado nas nossas vidas. A gente tem um objetivo pelo qual trabalhar e dá um curso às nossas ideias e nos ajuda naquilo que nós temos que modificar em relação aos nossos pensamentos e em relação aos nossos atos, às nossas ações, a nossa vida enquanto encarnado. Então é muito importante para nós a crença na vida futura e as consequências, né, da época que o homem se lançou às ideias materialistas por conta de desilusões com as suas crenças religiosas. As consequências foram muito desastrosas. Muitos acreditaram, muitos mergulharam nesse universo de um nada, né? Muitos se suicidaram, achando que, né, o caso do Belarmino, do Memórias de um Suicida, que vem trazer seu testemunho, assim, quanto tantos outros espíritos no livro Céu e Inferno, que nos vêm por misericórdia, por solidariedade, trazer seus testemunhos, né? Para nós em relação a essa... Inclusive André Luiz em Nosso Lar. Voltemos lá e demos uma lida outra vez. Que ele coloca a história dele, né? A vida que ele levava, depois tudo que ele descobre, é como ele vem trazer para nós. Em relação à intuição das penas e gozos futuros, né? Kardec perguntou: de onde se origina a crença que encontramos em todos os povos das penas e das recompensas futuras? E os espíritos falaram: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Pois sabei-o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala: vosso erro está em não escutardes o bastante. Se pensasseis bem nisso e com frequência, melhores vos tornarias. No momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? Perguntou Kardec. E os espíritos disseram: a dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Né? A gente entende bem a dúvida nos céticos endurecidos. Por quê? Porque no fundo nós vivemos muitas vidas e temos as reminiscências e sabemos, né, no fim das contas, quando se aproximam as nossas dificuldades extremas, até aquele que se diz mais duro pergunta o que será dele. O temor nos culpados, porque tem a consciência, né? O eu profundo, sabendo que vai responder, né? Porque a lei de causa e efeito é como o mar, você dá para ele, a onda traz de volta, né? Aquilo que você deu, aquilo que você plantou, aquilo que você vai colher. No fundo, nós sabemos disso. Então, até aquele que se diz mais duro, quando sabe culpado, porque saiu, né, desviou-se da vida nas leis, segundo a lei de Deus, né, num momento extremo, pergunta o que vai ser dele. E a esperança nos homens de bem, porque ele dá muita alegria toda vez que faz o bem, não tem alegria maior. Kardec ainda perguntou: por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais, já que nós sabemos, vivemos tantas vidas, como os espíritos dizem? E eles falaram: eles são menos numerosos do que se imagina. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. E Kardec diz que a consequência da vida futura é a responsabilidade por nossos atos. Quando se tem a certeza da vida futura,
se tem um grande instrumento de aprimoramento e de progresso. Já imaginamos se toda a população acreditasse que tudo que vive hoje é um plantio e que vai, por consequência, definir as vidas futuras? Como será que nós estaríamos vivendo? Pois é. Então, o sentimento, Kardec disse, o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. E aí nós temos assim, né, que Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei de justiça divina, né? Então, pressentimento da realidade, fica claro então ali na pergunta 961, a lei de causa e efeito, né, que nós não podemos esquecer. E nós temos assim, Leon Denis, depois da morte, ele fala da crise moral. É bem interessante essa leitura, que gerou esse ceticismo, esse pessimismo, um desprezo, criando abismos na sociedade. Criou uma sociedade sem esperança e sem fé no futuro. Um homem como se fosse um homem perdido no meio de um deserto. Vale a pena ler Leon Denis, depois da morte, falando dessa crise moral, que vai nos explicar bastante, tá? E como estaremos no mundo espiritual? Essa pergunta, como é que nós podemos responder? Depende da nossa vida, que levamos no passado, que somos responsáveis por ela, e o que estamos fazendo hoje. Cada escolha, gesto, palavra, pensamento, projeta no futuro o quê? Uma conquista, um compromisso. E nós precisamos lembrar do ensinamento de Kardec, que nos disse que o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos leva à formação do homem de bem, que é o verdadeiro cristão, né? Que é o verdadeiro espírita. O céu e o inferno, nós estávamos pensando durante esse pequeno estudo, o céu e o inferno nos ensina a solidariedade entre os chamados mortos, né? E nós, os encarnados, os desencarnados e os encarnados. Que solidariedade bonita que é a doutrina dos espíritos, né? Que vem através do testemunho das suas dores nos alertar, para que nós possamos caminhar de uma forma mais efetiva em direção ao progresso. Então, essa solidariedade ensinada por esses espíritos que nos trouxeram a doutrina dos espíritos, nos remete à caridade. E é o lema dessa doutrina que abraçamos. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor, que é a lei divina que Jesus trouxe. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, a palavra caridade é muito importante. A caridade que a gente faz de ceder, de ajudar com a bolsa de Natal, a caridade de estender a mão a um pão, um prato de comida é fundamental. Mas aqui a gente está pensando também na caridade essencial, que é viver no amor de Deus, no amor de Jesus. E aí, nós, nesses minutos que nos restam, nós vamos trazer uma mensagem também de Emmanuel, que fala dessa caridade essencial. Joana colocou para nós que a doutrina espírita é como uma luz. Jesus é nosso grande farol, é o sol das nossas almas. E a doutrina espírita traz a moral cristã de volta para nós, resgatando, né, isso tudo, esses valores. E é a luz da doutrina espírita que há de bater em nossos olhos e no mecanismo misericordioso nos fazer ver aquilo que nós precisamos ver para nós seguirmos cada vez mais resolutos. Podemos construir essa paz de consciência, seguirmos seguindo o nosso planejamento espiritual. E aí nós temos essa mensagem falando da caridade essencial. Ela vai dizer que
é muito importante tudo que nós possamos fazer para o outro, mas que nós precisamos, com muita unção, olhar para nós mesmos. Emmanuel diz assim: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Essa mensagem caridade essencial, para quem puder ver, está no livro Vinha de Luz, capítulo 110. É muito importante. Nós não damos o que não temos. Que nós possamos, tudo que realizarmos com a maior boa vontade, colocando amor, compreensão, colocando o melhor dos nossos esforços para que nós possamos ser sempre instrumento do bem para o nosso entorno. Quando estivermos de volta ao trabalho espírita, que nós o façamos sempre com muito amor, que nós participemos sempre do grande banquete que é a vida, nos alimentando dele, estando junto, que nós façamos brilhar essa nossa pequenina luz, para que possamos ver melhor e possamos levar esse calor e essas condições melhores para aqueles que estão juntos de nós. Esse é o nosso planejamento reencarnatório. Deus está em tudo, Deus está conosco, estamos mergulhados nele, nesse universo de ondas que a tudo povoa, que a tudo preenche de amor de Deus. Que nós possamos sim aproveitar esse estudo, voltar lá no Livro dos Espíritos, ler os comentários de Kardec, fazermos reflexões e possamos aproveitar desses momentos difíceis que nós estamos passando, possamos tirar grandes aprendizados. Possamos ser, sim, o instrumento de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, aqueles que necessitarem da nossa palavra, da nossa mão. Que nós possamos fazer da nossa fé cada vez mais robusta, mais forte, nesses dias de luta que nós estamos vivendo. Sabedores de que tudo está debaixo do comando divino e que tudo passa. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abrace e aqueça cada lar, cada um de nós. A família Casa do Caminho e esse planeta inteiro. Graças a Deus.